Sistema financeiro. Agora vamos entrar no tema sistema financeiro. Falamos sobre a inflação e o Fed já tem caminho livre para aumentar 0,25. O mercado já está precificando e a inflação não veio alta a ponto de precisar aumentar tanto, mas esse aumento já estava precificado. Só que temos, por outro lado, a crise financeira. O sistema financeiro está em colapso devido ao aumento de taxas de juros. Apesar das consequências, algumas pessoas na televisão, incluindo Janet Dinossauro e Ellen, dizem que isso é bom, pois ajudará os bancos centrais a combater a inflação. Olha que loucura. Aumenta a taxa de juros e o que causou o problema, o colapso financeiro, é o que vai ajudar a combater a inflação. É isso. Não foi a impressão de dinheiro infinita que causou os problemas. Não. O problema é você pedir dinheiro, como o Banco da Inglaterra estava dizendo. Você não peça aumento de salários, pois você contribui com a inflação. Aceite que você é pobre. Quando ouço isso, fico imaginando em que planeta essas pessoas estão. É o nosso planeta. Temos aqui a crise bancária. Isso não deveria ser legal. Jim Cramer falou, eu não sei qual é a dele, eu não assisto os programas dele. Eu acho que tudo que ele fala acontece de forma invertida. E realmente, na prática, acontece. Então ele falou assim, First Republic Bank, né, é um novo foco, é um bom banco. Então esse banco, depois do que ele falou isso, começou a sua queda infinita. Temos aqui o Fed tinha as taxas de juros dos Estados Unidos, vamos ver se a gente acha a taxa de juros, Fed Funds, aqui olha só. Então as taxas de juros ficaram em torno de 0,08, nada, você não rendia nada, colocava o dinheiro no banco, não tinha rendimento, não tinha nenhum tipo de rendimento, aqui tinha nada de rendimento. E do nada, saiu de nada para quase 5%, né? Inclusive vai bater os 5%, 5,25% na próxima reunião. E o que aconteceu? Com esse aumento de taxa de juros, os títulos do Tesouro perderam valor. Por quê? Os bancos compram títulos do Tesouro americano. Só que esses títulos de 1 ano, títulos de curto prazo, à época, não tinha valor nenhum. Olha só. Vou colocar mensal. Semanal melhor. Muito tempo, os títulos, desde 2020, durante o período da pandemia, não tinham valor. E aí, subiu, disparou. E esses títulos, quando os bancos compravam, não tinha rendimento, 0,1%, não. Então, vou colocar no título de 10 anos. O título de 10 anos tinha um pouco mais de rendimento. Então, nesse período, chegou a ter aqui quase 1%. Opa, interessante. Então, eles travaram aqui, em torno de 1% a taxa de juros de seus rendimentos, só que o título disparou, subiu a taxa de juros. E como funciona a marcação ao mercado? Quando você compra um título, e os bancos compraram um título com 1% o valor de rendimento, você compra descontando o valor de face. Qual é o valor de face de um título? O título de 10 anos vale $1 milhão. Isso você também tem aqui na bolsa não. Na economia brasileira, quando você compra um título do Tesouro, você compra descontado os juros. Então, esse 1 ano, todos os anos, darão depois de 10 anos, $1 milhão. E aí, para comprar esse título hoje, você pagaria 898 mil. Ou seja, você paga 898 mil, aí tem 1% ano que vem, mais sempre 1%. Aí no final de 10 anos terá $1 milhão. Depois que o Fed subiu de forma drástica, aumentou essa taxa de juros que não tinha, foi para 3,7% aí a base de preço no dia dessa conta. Então significa que se você comprasse um título que vale $1 milhão daqui a 10 anos, hoje você paga muito menos. Você paga 696 mil, porque todos os anos renderá 3,5% para chegar no final e ter esse $1 milhão de rendimento. Veja, com as pessoas sacando dinheiro dos bancos, pois os bancos não dão esse rendimento interessante para as pessoas que depositam dentro do banco, as pessoas vão lá e sacam. Só que o banco precisa vender o título. E ele pagou 898 mil. Agora o título vale 696 mil. Cada título que eles vendem, há um prejuízo de 200 mil. É por isso que aconteceu o colapso bancário nos Estados Unidos. Uma crise de liquidez, uma crise de dinheiro. Os dinheiros estavam investidos e eles não tinham como pagar as pessoas que estavam resgatando. E além de não ter como pagar, quando eles resgatavam com prejuízo, sempre com prejuízo. E aí veio esses planos do Fed de dar dinheirinho para os bancos, sem falar que era um resgate, sem falar que era um bailout, mas um backstop. E aí temos os bancos pequenos colapsando, pois os bancos pequenos têm muito menos caixa para aguentar uma pancada como essa. E olha o First Republic Bank, parecendo um scam, um rug pull aqui de qualquer criptomoeda no mercado. Olha como ele caiu durante esse mês. E já era uma pedra cantada. Já estavam imaginando que isso aconteceria. Tanto que os grandes bancos começaram a dar linhas de crédito para esse pequeno banco aqui. Que não é, na verdade, um pequeno banco. É um banco de médio porte. É em torno dos 20 maiores bancos dos Estados Unidos. Esse banquinho está. Entretanto, não deu certo. Se lascaram todos. Então vamos continuando. Então, os preços da ação do First Republic Bank em 1º de março, $122. Agora,
$3. Olha o prejuízo das pessoas que compraram esses títulos, as ações desse banco. Por que será que teve essa queda infinita? Bom, sabemos que a queda infinita veio pelos problemas da gestão, que travaram esses dinheirinhos e não tem mais dinheiro dentro do banco. Por outro lado, lembra o que o Fed, o que o FDIC falou há um mês atrás, quando aconteceu o colapso bancário lá no Silicon Valley Bank, no Silvergate, naqueles outros bancos? Disseram, vamos salvar os bancos. Não, vamos salvar quem depositou o dinheiro no banco e não os acionistas. O que significa? Com a perspectiva de uma quebra bancária, as pessoas estão se livrando das ações, porque eles não serão salvos. Quem investiu está no risco. Agora, quem depositou no banco não sabia que o banco colapsaria. Por isso que tem o FDIC, o Fundo Garantidor de Crédito dos Estados Unidos, para bancar os dinheirinhos das pessoas que depositam lá, né? Entretanto, sabemos que o FDIC está sendo utilizado de uma forma muito mais absurda. Tem um limite de valor que deveria ser dado às pessoas, não sei quanto que é de cabeça, em torno de $200 mil por CPF, né, por instituição, mas essas instituições tinham muito mais dinheiro depositados dentro dos bancos. E o FDIC falou que garantiria os depósitos, mesmo superando os limites. E aí o First Republic Bank, uma corrida para a venda dessas ações, por quê? Não vale mais nada. E hoje, a ação foi pausada por 13 vezes em um período de apenas 2 horas. Desligaram, para de vender, vocês não podem vender essas ações. Fiquem com essa porcaria, fiquem com essa bomba, não é para se livrar dela. Fiquem aí, desligaram 13 vezes. Entretanto, a ação caiu 50% hoje e 97% durante o ano. O que os reguladores estão esperando para fazer alguma coisa? Os reguladores precisam fazer algo. Não fizeram algo contra o Silvergate, o Silicon Valley Bank? Não tomaram de assalto o banco e colocaram o banco à venda? Inclusive disseram que o banco havia sido colapsado por culpa de problemas com criptomoedas. E depois voltaram atrás. O regulador de Nova York falou, não tem nada a ver. Simplesmente retiraram dinheirinhos aí, outros investidores, e colapsou. Por que não entraram nesse banco também? Bom, temos a sexta-feira 13 bancária. A sexta-feira 13 bancária está acontecendo, né? Olha só, nenhuma instituição privada ou bancos amigos tem interesse em dar mais dinheiro para resgatar o First Republic Bank. Não tem mais. Já deram tudo e viram que não vai dar certo. Mais de 100 bilhões em liquidez foram colocados nesse banco nos últimos 45 dias. É um buraco negro dentro de uma zona morta, um banco zumbi. Não importa como você os avalia. O banquinho colapsou. Mais um banco nos Estados Unidos. E isso não tem a ver com o aumento de taxa de juros? Primeiro eles deixaram a taxa de juros em 0. Depois eles subiram de forma vertiginosa para 5. E ainda vão subir mais um pouco. Isso não vai fazer com que outros bancos colapsem? Outra atualização, o First Republic Bank vai entrar em concordata, de acordo com a reportagem da Reuters. O governo dos Estados Unidos trabalhou em várias opções de resgate privado, ou seja, o governo entrou no meio e falou, alguém quer comprar esse banquinho aqui? Não deu certo. Agora, eles vão tomar o banco de assalto. As ações caíram 48% após o expediente, que é em torno de 50%, né, que falamos. Aqui, os oficiais dos Estados Unidos, as autoridades dos Estados Unidos estão liderando um resgate urgente para o First Republic Bank. Resgate bancário? Exatamente isso. Olha só, sempre resgates bancários, sempre os governos salvando banquinhos, salvando seus queridos amigos. Com o dinheiro de quem? Com o dinheiro do povo. Ao mesmo tempo em que o Fed está querendo controlar a inflação, fazendo com que você não consuma nada, olha só, vamos aumentar a taxa de juros para deixar o crédito mais caro, ele vai lá e salva os bancos que fizeram falcatruas. Exatamente isso. O FDIC está se preparando para apreender o First Republic Bank imediatamente, o que marcaria o terceiro colapso bancário dessa crise. Terceiro banco, mais um colapso bancário ocorrido em uma sexta-feira. A questão é, qual é o próximo banco? Quer dizer, vai continuar acontecendo isso, porque o Fed não está parando de aumentar os juros, inclusive vai aumentar mais um pouquinho. Só um pouquinho. Um pouquinho? Mas isso vai acumulando, a bola de neve. E aí, não tem mais dinheiro. E estão formando um oligopólio nos Estados Unidos. Com esses bancos fechando, os dinheiros estão realmente saindo dos bancos menores e indo para os grandes bancos, fazendo com que poucas pessoas, poucas instituições dominem todo o dinheiro do mundo. Isso é muito mais fácil, com poucas pessoas mandando, então não tem briga entre si. Cada um divide aí o seu pedacinho. Os banquinhos pequenos estão colapsando. Justamente numa sexta-feira, então por isso que é a sexta-feira bancária. Sempre que vai haver um colapso bancário, ele vai acontecer na sexta-feira, não antes. Sempre na sexta-feira. Por quê? Eles esperam a sexta-feira para o pessoal dar tempo de fugir para outro lugar, para as Bahamas, com os dinheirinhos e ninguém pararem nos aeroportos. Sexta-feira, 14 de março de 2008, começa a crise de liquidez do Bear Stearns.
Sexta-feira, 12 de setembro de 2008, último dia de negociação antes do Lehman Brothers declarar falência, antes do colapso lá de 2008, foi uma sexta-feira também. Sexta-feira, 26 de setembro de 2008, Washington Mutual foi apreendido pelos reguladores, marcando o maior colapso bancário da história dos Estados Unidos. Aí começa a chegar nesse ano. Sexta-feira, o Silicon Valley Bank, apreendido pelos reguladores, marcando a segunda maior falência de um banco nos Estados Unidos. Depois, no mesmo dia, sexta-feira, Signature Bank, de 10 bilhões em saques, apreendido pelos reguladores 2 dias depois. E sexta-feira, 17 de março de 2023, o UBS faz lances pelo Credit Suisse. O banco Credit Suisse ia entrar em falência, e aí o governo tomou ele de assalto e colocou à venda o Banco Central Suíço. Inclusive com bailouts, resgataram o banco, deram uma linha de crédito maravilhosa, e aí o UBS foi lá e comprou com parcelinhas baratas, né? E agora, a Reuters informa que os Estados Unidos estão liderando conversações urgentes de resgate para o First Republic Bank. Sempre resgate, sempre eles. Outra coisa, o governo está preparando aí a aquisição imediata do First Republic Bank, informa a Reuters. Houston, temos um problema. Os empréstimos de emergência dos bancos federais de empréstimos imobiliários atingiram um recorde de 1 trilhão no primeiro trimestre, maior desde a grande crise financeira. Os bancos ainda estão buscando dinheiro de emergência à medida em que o estresse de financiamento piora. Ou seja, lembra que o Fed, ao mesmo tempo que está aumentando os juros, concedeu uma linha de crédito para os bancos pegarem os títulos que não valem nada, os títulos que já perderam valor, e dar como garantia um empréstimo diretamente com o Fed? Sim, aconteceu isso. Só que ainda continuam a pegar esses dinheirinhos lá. Quer dizer, a crise só está piorando, não está arrefecendo. Pode ser que mais bancos venham a colapsar e aí o problema aconteça, né? Então, muito dinheirinho travado, muito dinheirinho sem se mexer. E aí a impressora de dinheiro vai aparecer. Certamente eles vão imprimir dinheiro, porque parece que eles não querem uma correção de mercado, querem que tudo continue lindo e maravilhoso. Não sei em que planeta eles vivem, mas eles vivem num planeta felicidade absoluta, felicidade para os amiguinhos do rei. Então as empresas dos amiguinhos do rei continuam sempre safes e salvas, os dinheiros continuam por lá. Então eles imprimem para jogar para o futuro, a próxima geração que paga esse negócio todo aí. Mas uma hora vai explodir.